Testa aí pra ver se tá abriu. Nada, eu na internet não estava prestando. Chegou. Não, chegou. Mas aí, tipo, eles palestrantes, só das 3 horas. Aí eu queria saber se A internet está uma merda. Eu quero ver. não assim, o G. Tô falando. E não funciona essa merda. Tá puxando a barrinha. Aí eu vou ali pegar a comida ali. Ele gosta de ficar perto do você. Qual que é a operadora? Minha mãe não Tá transmitindo ao vivo no YouTube. Sério? Tem uns contratados que estão em outros estados, né? Pô, que massa. Do time, aí a gente vai mandar pra galera prestigiar aí. Legal, foi né? Ah, funcionou tudo, viu tudo, esse primeiro design. Tem alguma coisa aqui que É o sinal. Mas o problema é que olha pro sinal assim, ó, tá com tantas barrinhas. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela mostrava offline. Antes que a gente achou até que tinha acabado a franquia de dados dela. Eu achei- olhar, tinha renovado. Pois é, então, eu achei. Eu fiquei tentando comprar mais. É. Fiquei tentando comprar mais, não aconteceu. Ainda bem que eu comprei, porque não funcionou também. Eu clicava aqui e o aplicativo da Vivo não abre, ele fica só rodando assim. Falei, ainda bem que eu não comprei, porque eu ia comprar pra nada. Isso aí é bastante dinheiro. Vai dinheiro à toa. Só que esses dias eu esqueci de desligar o. Eu liguei o Wi-Fi, desliguei o Wi-Fi. Aí eu fiquei usando o celular, eu tinha 8 GB. Faço isso. O negócio era centralizador. Quem é o celular aqui? Desculpa. Oi? É dele. Eu tirei, né? Tava muito cheio. Transmitindo aqui. Pra quem não pôde vir. Tá funcionando sim. Você deixou no listado? Deixou no listado a gravação do público? Botei público lá. Aí, rapaz. Vamos lá, empate. Só que. Mas tu vai ser no seu deve. Você também está se preocupado. Então tá, não tem ninguém fazendo aquele troço. Ele tá parado. Ele tá aberto, né? Alguém queria apoiar hoje, Ai, show. Como luminário, como assim, senhor? Então eu ganhei com uma parada, olha, muito boa sorte, sucesso. Sucesso, mas qualquer coisa, a gente tem um link que vai transmitir ao vivo. Você fica lá no Molinário assistindo. Isso. Assistindo lá e vendo vocês, né?
Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando. Hoje eu vou falar sobre a personalização inteligente e os pilotos seguros no Banco do Brasil. Vou fazer uma rápida autodescrição. Sou um homem negro, de pele clara, tenho baixinho, né? Baixinho também. Uso óculos, cabelinho meio calvo já. Estou novo, mas já está calvo já. Estou usando uma camisa social azul marinho, tênis branco e uma calça social branca. Eu queria falar com vocês primeiro sobre um case que aconteceu na tecnologia, vocês devem saber, da Knight Capital, uma empresa americana que é uma global de serviços financeiros que fazia ordem de compras para grandes empresas, ordens financeiras. Eles fizeram uma implantação de código, um código manual de servidores de clusters. Eram 8 clusters, eles colocaram em 7 código novo e 1 eles não colocaram. O rapaz esqueceu, ele fez essa implantação manualmente. Não houve um rollout. O que é o rollout? Eu consegui distribuir isso de uma forma uniforme, em etapas. Né? Então foi para todo mundo, todos os clientes, em 7 servidores balanceados, e 1 não estava. O que aconteceu? Esse código antigo, ele acabou gerando um loop com o código novo, e foram feitas várias ordens de compras em loop. Resultado: perda de 440 milhões de dólares em 45 minutos, que foi o tempo deles conseguirem entender o que aconteceu e fazer esse rollout da implantação. As ações despencaram 70% nesses 40 minutos e a empresa foi à falência. Uma gigante financeira de valor de mercado de milhões. Ou seja, eles não usaram o piloto. Né? Se eles tivessem um fit, eles podiam ter usado. Né? Então, aqui nós vemos um case onde existe a importância desse rollout e desse piloto. Né? Eu queria trazer para vocês o que é uma feature flag. Tá? É uma técnica de desenvolvimento de software que permite ligar ou desligar funcionalidades de um aplicativo dinamicamente, sem a necessidade de implantar um novo código. Isso é o que é a feature flag de sua forma genérica. Mas o que podemos fazer com essa feature flag? Né? Beleza, eu liguei, desliguei esse código, o que eu posso fazer? Eu queria trazer para vocês alguns casos que a gente pode usar essa feature flag. Um deles é a personalização. Então imagine que para o Castilho, eu queira uma home no aplicativo. Para o André, eu quero outra home. Para a Fabiana, eu quero uma outra home. Então, ou seja, eu posso personalizar isso com base no estado que ele mora, com base na carteira dele. Né? Eu posso fazer implantações de rollout, ou seja, vamos pegar o aplicativo do Banco do Brasil, pessoa física. Né? Eu não quero implantar um código novo nele e jogar para todos os clientes, senão eu faço o que aconteceu com a Knight Capital. Né? Então eu posso pegar essa funcionalidade nova e distribuir em fases para esse povo. Eu posso fazer teste AB com essas feature flags. Então, posso fazer uma experimentação. Eu posso pegar uma feature nova para a parte dos clientes, colocar de um jeito, e para outra parte pegar outra e ver o que funciona melhor. E fazer essa divisão. Isso abre um mundo de possibilidades para a gente. E eu posso fazer piloto com isso. Ou seja, eu tenho uma funcionalidade, vamos pegar um exemplo, um teste de carga. Eu não consigo fazer um teste de carga sem levar isso, muitas vezes, para a produção, onde eu tenho uma gama de clientes. Então eu posso pegar esse piloto e colocar só para uma parte desses clientes, ou só para a minha equipe, ou só para N ou Y pessoas. Agora eu vou entrar, o que é o fit? Eu falei as feature flags de uma forma genérica. Aqui nós temos uma tela do fit. Essa solução é uma solução interna do Banco do Brasil. Então, a gente fez toda a parte em OpenFeature, então o Feature é totalmente compatível com o travão de mercado OpenFeature. A gente tem aqui uma tela totalmente personalizada com o nosso framework interno, que é o Mosaic. Então, a gente tem aqui, dentro do Feature, pegando esse padrão OpenFeature,
a gente trouxe para dentro do banco um case que a gente chama de folha de regras. Então, a gente tem um conceito onde eu pego essas regras, essas feature flags, e eu tenho um agrupamento dessas regras. Então, isso me permite, por exemplo, ter uma folha de regras para cada tipo de feature ou para uma solução específica. Aqui dentro do banco, por exemplo, a gente tem uma folha de regras para o Mobile PF. Mas eu poderia, por exemplo, que é o aplicativo mobile do Banco do Brasil. Mas eu poderia, por exemplo, dentro dessa folha de regras, ter uma folha somente para o menu do app ou somente para o app investimentos, sabe? Isso nos possibilita dividir essas regras dentro do que a gente quer. A gente possibilita também solicitações agendadas. Ou seja, eu não preciso estar meia-noite. A gente sabe que, por exemplo, o app do banco, eu não posso fazer uma carga dele meio-dia, está todo mundo fazendo Pix, né? Então eu posso, por exemplo, agendar uma regra para começar a valer a hora que eu quiser, meia-noite, por exemplo, de madrugada. E eu não preciso de alguém, pegar alguém, tirar o orçamento, né? Pagar alguém para estar lá meia-noite. Eu posso simplesmente programar essa regra para começar meia-noite. Isso é ótimo, assim. Eu queria falar para vocês também, vocês percebem o quanto isso é crítico, né? Ou seja, eu poderia pegar isso e ativar uma feature para um cliente que não deveria. Então, a gente também tem um sistema de dupla verificação, ou seja, se eu peço uma regra, alguém tem que aprovar, ou seja, eu não vou sozinho para a vala, alguém tem que ir lá e aprovar essa regra. Né? Imagina, sei lá, eu desativo o Pix, né? Não posso fazer isso sozinho. Então, a gente também tem um controle disso, né? Geralmente só gerentes têm esse papel de aprovar, por exemplo, ou alguém que o gerente delega. A gente também tem, dentro dessas regras, até para fazer uma parte de experimentação, de que eu havia falado com vocês, ou seja, vamos supor que eu esteja fazendo um teste AB. Beleza, quantas pessoas clicaram no botão X? Quantas pessoas foram para a funcionalidade B e realmente chegaram no final da jornada do cliente? Né? Ou não chegaram ao final dessa jornada? Então a gente criou um modelo de dashboard dessas folhas de regras. Né? Esse dashboard ainda não está finalizado, mas a gente quer chegar nesse status final, que é eu conseguir ter essas visões das folhas de regras, né? Inclusive dando warnings. Por exemplo, vamos supor que eu criei uma regra que eu queira que seja só para a agência do cliente, mas dentro do mundo da feature flag eu não consigo saber, beleza, eu chamei o fit ou chamei o sistema de feature flag. Eu preciso informar para esse sistema qual é a agência desse cliente. Senão eu falo assim, eu quero uma regra só para a agência 2, agência 6700. Tá, beleza, mas qual é a agência? Qual é a sua agência? Né? Então a gente cria também esses warnings, tipo assim, você está me chamando, mas você não está informando esse filtro que é necessário. Né? Então a gente criou esse dashboard justamente para a gente ter uma gestão. O cliente final, que é o nosso cliente interno, ter essa gestão. Porque a gente lida com uma solução que é muito singular dentro do banco, porque além desse cliente ser interno, né, que a gente está falando de gerentes, a gente está falando de aprovar regra, do analista fazer uma coisa, o nosso cliente também é o cliente externo, também é o cliente do Banco do Brasil. Né? A gente tem dessas duas pontas. Então a gente não pode deixar esse cliente interno na mão, a gente precisa avisar ele, o teu cliente final lá, que está chamando o FIT, ele precisa de uma atenção, não está sendo informado da agência dele, não está sendo informado alguma coisa. Né? Então a gente cria esses painéis até por uma questão de débito técnico também. Vamos supor que a gente está fazendo um rollout, que eu informei para vocês. Se a gente chegar nesse 100%, por que eu vou continuar com esse código lá, com aquele código? Aquele código vai virar lixo, percebe? Então, com o tempo, você precisa tirar isso, subir um débito técnico. Né? Então, a gente precisa informar isso para o cliente. A gente está substituindo um sistema dentro do banco que a gente percebe que muitas dessas regras, elas estão com rollout lá para todos os clientes há muito tempo e fica lá, entende? Isso é um débito técnico que a gente precisa informar para o cliente final. Queria falar para vocês alguns tipos de filtros. Eu citei aqui para vocês, mas eu queria falar os principais, assim, que eu considero para vocês. A gente tem um filtro de porcentagem, ou seja, eu quero que essa funcionalidade vá para X% de clientes, 10%, 20%.
Isso promove tanto um piloto, por exemplo, eu quero para 1% só de clientes, um piloto mais genérico, né, não é específico, quanto um rollout. Vou fazer essa implantação ao longo do tempo. E se der algum problema, eu posso voltar essa implantação. Eu não jogo para todo mundo. A gente tem um filtro, por exemplo, de UF da agência. A gente pode, por exemplo, personalizar para uma agência estilo, uma agência .bb, por exemplo, lá de Recife. Como essa agência é nova, a gente quer fazer uma home diferente. Ou a gente quer que uma funcionalidade chegue de forma diferente para esse cliente. Então a gente consegue fazer isso. Tipo de carteira, então, por exemplo, carteira agro, carteira estilo, carteira varejo, carteira padrão, desculpa. A gente pode fazer essa diferenciação e essa personalização para isso. Imagina assim, a gente pode ter um app totalmente diferente para cada carteira. Eu estou falando do app aqui, pessoal, para vocês terem uma noção. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha contato, mas assim, essas coisas que eu estou falando são para qualquer coisa. Então assim, eu posso usar isso para o app, posso usar isso para uma solução, posso usar isso para outras coisas. Eu estou tentando só materializar, falando, por exemplo, do app do Banco do Brasil para vocês. Eu posso usar, por exemplo, o tipo de conta também para fazer essas coisas. Então, vamos supor que para o cliente que não tenha cheque especial, eu não quero que esse tipo de cliente tenha uma determinada funcionalidade. Ou eu quero que o cliente que tenha cartão de crédito tenha uma funcionalidade a mais ou a menos. Eu consigo fazer essa personalização. Eu trouxe aqui para vocês como que a gente faz essa integração dentro do Banco do Brasil. Como eu disse para vocês, é uma solução open feature. A gente baseia uma solução open source. A gente baseia ela no open feature, que é uma solução open source. Mas a gente internaliza isso para a gente conseguir conversar com o banco. O banco é uma empresa muito grande, então muita coisa dentro do banco feita de uma forma personalizada. Então a gente tem aqui o usuário, nesse diagrama. A gente tem aqui tanto a interface web que eu mostrei para vocês, quanto no aplicativo dos funcionários, que é o PB Consigo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que o meu gerente executivo, o meu gerente de soluções, aprove uma regra gentilmente. Está dando um problema lá no app, gigantesco. Então, eu posso fazer essa solicitação, o meu gerente pode estar no evento, o meu gerente pode estar em casa, ele pega o celular dele e aprova essa regra e na mesma hora está lá para toda a base de clientes. Né? Então, a gente tem esses dois front-ends, a gente tem o Fit, e a gente usa uma operação, um protocolo da IBM chamado IE, para falar com o consumidor final. No momento, a gente tem como melhor consumidor dentro do banco, justamente o app do Banco do Brasil, mas a gente está buscando expandir isso. Atualmente a gente só fala realmente com o app do banco. Eu queria trazer para vocês aqui uma solução bem básica, bem representativa, né? Eu botei aqui em JavaScript, para o React Native, mas eu queria que vocês abstraíssem isso mais como um algoritmo mesmo. Então, por exemplo, eu chamo o fit ali na home screen, eu passo essa variável que o fit retorna. Então, dentro dessa variável, eu posso cadastrar no fit, por exemplo, se eu quero que minha funcionalidade está ativada, se isso tem rollout, né? Eu quero passar uma flag, uma mensagem para esse cliente. Então, isso é tudo personalizado. Então, eu posso colocar isso, por exemplo, dentro do código e para cada cliente essa resposta vai ser diferente, dependendo dos filtros que eu colocar. Né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês, diferenças de home. Então, vamos supor que eu tenho 3 diferentes home. Então, eu tenho a estilo, eu tenho a agro e eu tenho a padrão, varejo. Então, eu posso pegar, chamar isso do fit, o fit me retorna essa resposta e eu consigo no código para cada cliente falar, esse cliente é agro, esse cliente é estilo. Não, esse cliente não é agro nem estilo. Então, eu vou para padrão. Então, no mesmo código, eu tenho a opção de ter 3 homes completamente diferentes. Ou seja, eu estou entregando essa personalização para esse cliente de uma forma unificada, de uma forma não pesada e de uma forma totalmente personalizada. Tá, Fernando, você acabou de falar que isso é um padrão open source que vocês fazem no padrão open feature.
Por que vocês não usam outras ferramentas? Né? A gente tem ferramentas consolidadas, aí, Profitbook, para isso, para dentro do banco. A gente construiu o feed do zero, então a gente consegue uma integração totalmente personalizada. Como eu falei com vocês, o banco é muito peculiar. Muitas coisas aqui dentro do banco, elas são personalizadas. Só o banco usa. Então, a gente ganha isso fazendo uma solução interna de SaaS para esse padrão de feature, uma arquitetura personalizada. Com isso, eu ganho maior desempenho, ou seja, eu falo com a arquitetura do banco, não preciso de um intermediário, de um tradutor. E eu não tenho códigos desnecessários. Eu não estou pegando esse código do feature e fazendo o processamento que eu não deveria. Né? Eu tenho o menor tempo de resposta da aplicação, ou seja, com essa arquitetura sem tradução e com maior desempenho e menos código, logo eu tenho um tempo de resposta muito menor. E quando a gente compara isso em número de tempo de execução, se eu, por exemplo, pego 20 milissegundos, são 20 milissegundos, a gente tem no app do Banco do Brasil 31 milhões de chamadas por dia. Faz isso vezes 20 milissegundos, dá meses de processamento dentro do dia. Então a gente está falando de dinheiro recuperado. E eu consigo fazer um produto totalmente personalizado com a cara do bebê. Então a gente fez o produto, o nosso back-end é todo feito na mão e o nosso front-end a gente usa uma solução de low-code do banco, que é o Mosaic, nosso framework de low-code web. Eu queria trazer para vocês umas métricas. A gente pegou essas métricas aqui, com 100% da carga do bebê, a gente recebe isso de chamada. Isso porque, pessoal, a gente tem cache. Na verdade, são 90 milhões de requisições. Só que a gente tem um cache de 15 minutos, justamente porque a pessoa ela pode chamar o feed mais de uma vez durante a jornada dela dentro do banco. Então, a gente, com o cache, a gente conseguiu diminuir isso para 31 milhões, mas ainda é muita chamada. Imagina isso vezes 20 milissegundos que eu falei com vocês, né? Muita coisa. O nosso tempo de resposta médio é 28 milissegundos, isso é pouquíssima coisa. Se a gente pega ferramentas de mercado, como eu falei com vocês do Profitbook, que oferece muito mais features, o tempo de resposta é muito superior a isso. A gente recebe no pico, dali do meio-dia, que o pessoal faz no pico, 630 requisições por segundo. Então, assim, a gente precisa de uma solução, visto que a nossa solução é totalmente interna, a gente precisa de uma solução muito robusta, de infraestrutura muito robusta para segurar isso. Né? A gente está falando do principal canal do banco, do principal banco do Brasil. As nossas tecnologias usadas aqui são Quarkus, né? Quarkus Java, o framework Mosaic, que é um framework Angular interno. A gente usa Arc3 do banco. A gente usa Angular junto com o Mosaic. A gente usa o Go, então toda a nossa... O padrão Open Feature que a gente pegou é todo no Go. Então todo o nosso cérebro está em Go. A gente usa Node e a gente usa a containerização total. Queria falar com vocês sobre justamente como que a gente consegue levar isso com robustez. Então a gente tem uma infraestrutura na nuvem privada do Banco do Brasil. A gente consegue nessa infraestrutura, a gente fez todo um trabalho nessa infraestrutura de Kubernetes de desempenho e custo, ou seja, de madrugada eu não preciso de muito desempenho, não tem quase ninguém chamando. E ao meio-dia a gente tem 630 requisições por segundo. Então por que eu vou deixar de madrugada minha aplicação no topo, lá na nuvem, cheio de pods, consumindo dinheiro? Então a gente fez uma escala inteligente, onde eu tenho vales e picos, junto do desempenho que eu preciso nos meus pods. Então, ali de madrugada eu tenho pouco desempenho, não preciso disso. E ali perto do meio-dia a gente tem um pico. Juntamente com isso, a gente também tem tecnologias dentro do Kubernetes para identificar, por exemplo, quando eu tenho um pico maior. Então, vamos supor que a gente teve uma crise no banco. Todo mundo vai tentar acessar. Ou o banco fora, se o banco está fora, tenta acessar ele. Então a gente vai ter um pico muito maior. Então a gente também está preparado para isso. A gente tem uma solução que é inteligente e consegue perceber, eu estou no pico, mas está chegando muito mais. Então eu preciso de muito mais pod. E assim, é um trabalho incrível da nossa equipe para fazer isso. A gente tem uma modernização, ou seja, a gente sai do mainframe, né? A gente conhece os bancos, a maioria são COBOL. Então a gente sai
dessa arquitetura, dessa infraestrutura que é cara, para uma infraestrutura moderna na nuvem. A gente usa a arquitetura de microserviços, ou seja, além de eu ter esse pico e vale, eu tenho esse pico e vale para cada microserviço. Então, por exemplo, no meu microserviço, que é o cérebro, que vê essas regras e vê quais regras eu vou entregar para cada cliente, eu preciso de mais processamento. Mas num outro microserviço, que é só aprovar ou não uma regra, eu não preciso desse processamento todo, entende? Então, além disso tudo, a gente tem isso para cada microserviço. A gente consegue unir tanto um custo menor quanto um desempenho astronômico. A gente fez um levantamento interno, pessoal. O que a gente está substituindo dentro do banco, no mainframe, é uma redução de 99%. 99% do custo do banco. Dá mais de 100 mil reais por mês. E a gente consegue entregar muito mais do que a solução que foi entregada. E a gente tem uma redundância. O FIT, por ser um produto crítico dentro do banco, a gente tem uma redundância tanto no SET 4, que é onde está a nossa infraestrutura principal, quanto no Cidade Digital. Então, se um cai, eu tenho o outro. E, além disso, eu tenho um balanceamento entre os dois. Então, toda a infraestrutura que eu tenho no FIT em um, eu também tenho no outro. Então, isso nos traz uma segurança muito grande para, se acontecer qualquer coisa dentro de um cluster, eu tenho o outro. Bom, para quem aqui? Quem é do banco levanta a mão? Nossa, faz tudo. Então, a gente tem que beber. Se você gostou, quer levar isso para o seu produto, né? Fernando, eu gostei disso, pode falar comigo, pode me procurar, né, na internet, Fernando Castilho, pode falar com a gente, que assim, a gente está preparado para atender qualquer solução que queira nos consumir. A gente está preparado para personalizar o teu cliente, seja cliente interno, seja cliente externo. Vocês viram que a gente tem uma robustez muito grande. A gente só começou pelo web, então a gente está no TecBB. Então procure a gente lá, toda a nossa home lá, a nossa documentação, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Esse aqui é o meu LinkedIn para quem quiser comunicar comigo, tá certo? Obrigado.